Olá pessoal, boa tarde. Vamos voltar aqui para a nossa pequena aula de direito administrativo, né? Na última aula eu fiz um comentário com você sobre uma teoria do avestruz, né? A teoria com origem norte-americana, que diz acerca daquelas pessoas, que esses gestores, né, que contratam de forma irregular, sabendo que está irregular, né? Então, é a teoria do avestruz. Então, dê uma olhadinha lá. Se você leu, interessante. Tá? Não sei se é só mera curiosidade. O concurso não cai. Né? E aí, estudando bastante, as provas do concurso, especialmente do meu tribunal, né, que é o TRF3, está se aproximando. Né? Estou olhando aqui que esse tema que eu estou falando com você, que é a Lei 14.230, está no edital, especialmente para aqueles que vão fazer concurso para analista judiciário, especialidade oficial de justiça avaliador, né? E analista judiciário, área judiciária, cai. Eu vou concluir a parte do comentário a esta lei, aí depois eu retorno para falar da parte de introdução ao direito administrativo, a parte bem inicial, a parte histórica do administrativo, mas que está no edital e vai cair na sua prova, né, na sua prova do TRF3. É um concurso muito concorrido, você precisa estudar bastante, são pouquíssimas vagas, vai ser um concurso muito concorrido. Agora, o que eu sempre digo, o concurso, na verdade, ele não é tão difícil, se torna difícil porque ele é concorrido, né? Tá? Hoje eu vou comentar com você sobre algumas espécies de ato de improbidade administrativa. Está na lei, né? Se está na lei, né, pode cair a prova do nosso concurso, o TRF3. Tá? Eu já começo aqui falando, lá no artigo 9º da lei, né, 14.230. Essa lei, a 14.230, ela deu uma reformulada, né, na lei de improbidade administrativa. Tá? Então, começando a primeira espécie, atos administrativos que importam em enriquecimento ilícito, artigo 9º da LIA, Lei de Improbidade Administrativa. Que espécie é essa? É aquela espécie que compreende aquelas condutas, né, condutas mais graves, condutas puníveis com base na lei de improbidade administrativa, condutas muito graves. São aquelas situações que o agente público ofere dolosamente, de própria vontade, né, de vantagem patrimonial indevida. Né? Então, o servidor público corrupto, ele tem na verdade, uma elevação patrimonial em decorrência, né, de atividades ilícitas. Normalmente se usa o improbo, ele utiliza do cargo, né, da função que ele exerce, o cargo, né, ou qualquer atividade relacionada à administração pública, aquela pessoa desonesta, ela se utiliza do cargo como escudo, como proteção. Será que é uma proteção? Será que ele, usando o seu cargo, ele consegue ampliar o leque de atuação? Por aí. Então, e a lei de improbidade, embora eu acho que ela foi reformulada, ela ainda é bastante leve, né? Porque a repercussão maior é no cunho pessoal, né? Patrimonial também. Mas não há. Você fala assim, tem prisão? Dificilmente um improbo vai preso. Dificilmente, porque pela lei, a lei não diz em prisão, fala em suspensão de algumas atividades por certo tempo, né? O rol, eu estou vendo aqui no rol do artigo 9º, o rol exemplificativo desse tipo de ato de improbidade está previsto no artigo, em 12 incisos
do artigo 9. É a improbidade administrativa que importa o enriquecimento ilícito, em que o agente público ele se enriquece, né? Utilizando, eu trouxe aqui o inciso 1, são 12 incisos, tá? Receber para si ou para outro dinheiro, bem imóvel ou qualquer outra vantagem econômica, né? Perceber vantagem econômica são, vamos lá, acertar emprego indevidamente, perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verbas públicas é um caso de improbidade gravíssima, né? Incorporar por qualquer forma ao seu patrimônio bens, rendas, verbas e valores integrantes do acervo patrimonial, né, das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei, né, as entidades públicas. Então, de certa forma, que esse crime, essa primeira espécie, ela é muito grave, né? É dolosa. O que é o dolo? O dolo é quando se tem a intenção de fazer algo. Você na verdade preparou, aquele é pensado, né? Então a improbidade dolosa é aquela modalidade de crime pensado, ele na verdade muito bem avaliado. Então não é aquela coisa que você faz de forma impensada, é muito bem planejado, né? Então dê uma lida lá no rol do artigo 9 para você ter uma noção. Acho que do concurso às vezes se cobre alguma dessas hipóteses, né? Agora, as sanções também, aqui eu trouxe algumas sanções relacionadas à improbidade dolosa, né? Que é a perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao seu patrimônio, né? Perda da função pública ou cargo público, né? Porque aqui a lei fala em função pública, mas são funções comissionadas, mas existem aqueles servidores concursados com cargo público, né? E também tem a suspensão dos direitos políticos por 14 anos, até 14 anos, né? E proibição de contratar com o poder público pelo prazo de 14 anos. Aqui nessa esfera é bastante rigorosa, né? Percebe, se você for dar uma lidinha depois lá, dê uma olhadinha nas sanções, faça um mapa mental, né? Acho que o mapa mental ajuda bastante a você memorizar essas hipóteses, especialmente no tocante às sanções. A banca ela pode escolher alguma dessas sanções e inserir numa questão de concurso público, né? As sanções são mais visadas para fins de cobrança. Então acho que vale a pena você dar uma lida nessas sanções da improbidade dolosa, né? Então, agora também tem uma outra modalidade também de ato de improbidade administrativa que causam prejuízo à administração, causam prejuízo ao erário, né? A lei, ela traz aqui no artigo 10, tem um conceito, o professor Maza, ele traz esse conceito para você. Eu até te aconselho novamente o Manual de Direito Administrativo, do professor Alexandre Maza, uma obra muito boa, obra de 2023, né? Obra super atualizada. Esse ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário trata-se daqueles casos em que o agente público, também dolosamente, né, causa lesão ao Estado por meio de qualquer ação ou omissão que seja perda patrimonial, desvio, apropriação, dilapidação, está no artigo 10 da lei, né? Então, dê uma olhada nesse artigo 10, né? Ele é importante para quem está estudando o concurso, muito importante, né? Aliás, tudo no direito ele tem a sua importância, né? Aqui vendo a obra do Maza, eu trouxe aqui um entendimento da jurisprudência que vale a pena você também depois dar uma pesquisada no STJ, né?
Para caracterizar a modalidade de improbidade administrativa, é necessária a comprovação efetiva do dano ao erário. Essa questão ela foi bastante polêmica, né? Da comprovação ou não. Mera suspeita não pode ensejar uma ação de improbidade. Agora, com a nova lei, há necessidade da comprovação, né? É necessária a comprovação efetiva do dano ao erário, dano ao Estado. Tem aqui, eu até copiei 2 recursos especiais, é o 1.127.143, deu uma olhadinha lá. E também tem outro recurso que também não permite, né, o dano hipotético ou dano presumido, né? Na 8429 isso era até possível, na antiga, né? 8429. Agora, com essa atualização e também com o entendimento da jurisprudência, diz lá deu uma olhadinha no recurso especial 1.038.777. Tá? Essa é a jurisprudência, né? Ainda agora que, voltando para as hipóteses constantes do artigo 10, né? De lá o que fala o artigo 10 da lei, né? Ela traz aqui um rol de situações que você, estudante, você vai ter que ler. São, na verdade, 22 incisos, né, caracterizadores da improbidade administrativa que causam um prejuízo ao Estado, né? Eu não vou ler para você, que é bastante coisa, né? Por exemplo, permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, né, ou verbas públicas, né? Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bens ou serviços por preço superior ao do mercado. Então, esse rol, eu peço que você leia mesmo o rol aqui do artigo 10 da lei, né, da nova lei, certo? De improbidade. Essa lei, que eu estou com ela aqui, que é a 14.230. Essa 14.230 você tem que ler ela integralmente, ler várias vezes, né? Então eu até fiz um resuminho aqui, que é facilitar, permitir, doar, permitir ou facilitar, conceder benefício à administração fiscal, celebrar parcerias da administração com entidades privadas. Então são várias hipóteses, né? E as sanções, né, dessa hipótese que eu falei por último? Sem prejuízo das sanções penais, civis, administrativas, o improbo está sujeito às combinações do artigo 12.2 da LIA, tais como... Também tem bastante situações. As penalidades são diversas, né? Perda dos bens ou os valores acrescidos, né? Perda da função pública ou cargo público, suspensão do direito político por até 12 anos, proibição de contratar com a administração pública até 12 anos também, né? Então, tá aí. Mas eu acho essas penalidades muito suaves, né? Porque o erário é dinheiro público, né? Todos os recursos da administração pertencem à sociedade, que é a sociedade que, às vezes, menos favorecida, né? Uma previdência social, por exemplo, deixa de atender por conta de desvios, né? Agora tem outra modalidade também de ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração. Leia lá o artigo 11 da LIA. O que fala o artigo 11, né? Princípios, aquelas pessoas que atentam contra os princípios da administração pública. Artigo 11 da LIA envolve as condutas de menor gravidade, que atentam dolosamente contra os princípios da administração pública, né? É a questão da moralidade administrativa, que violando os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, mas sem provocar lesão financeira aos cofres públicos. Nós, servidores públicos, nós temos uma lealdade necessária com a administração pública, né? Então o artigo 11, ele enumera, artigo 11 da 14.230, ele enumera aqui as hipóteses, né,
O artigo enumera as hipóteses taxativas acerca dessa modalidade de improbidade administrativa. O que é por exemplo, revelar circunstâncias que têm ciência em razão das atribuições, né? Claro que não é que não é que os atos administrativos eles sejam não podem ser revelados, que aliás há um princípio da publicidade, mas existem situações que o servidor público pode sair comentando, né? Negar publicidade aos atos administrativos, frustrar em ofensa à imparcialidade, o caráter. Então, é uma improbidade, né? Você comentar algo de forma antecipada, né, de algo da administração pública que pode causar uma repercussão, né, um prejuízo, né? Deixar, por exemplo, deixar de prestar contas quando for obrigado, né? Descumprir normas relativas à celebração, fiscalização, aprovação de contas de parcerias firmadas para com a administração. O rol, ele é interessante. Tem que dar uma olhadinha no rol, tem que ler lá. E quais são as sanções? Você percebe que a sanção, essa última modalidade, elas são mais leves. Sanções: pagamento de multa civil em até 24 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente improbo, e proibição também de contratar com o poder público por 4 anos. Tá? Mais leve, né? Bem mais suave, até pelo grau de lesividade, né? Que ele é menor, né? Uma coisa, olha, algo interessante que a 14.230 trouxe, né, lá no seu artigo 13, quando a pessoa é aprovada no concurso público, você tem que inicialmente, né, já apresentar uma declaração de bens. Isso é importante. Agora, isso é obrigatório, né? O artigo 13 da 14.230 diz o seguinte, que determina que a posse e o exercício do agente público ficam condicionadas à apresentação da declaração de imposto de renda. Beleza? Até para que a administração consiga administrar a evolução patrimonial do funcionário público. Porque a administração, ela acompanha a evolução patrimonial. Você tem que, em um certo momento, justificar a sua elevação patrimonial. Daí a importância. E essa declaração de bens, ela deve ser realizada anualmente. Anualmente. Então, se detectada alguma anormalidade na sua evolução patrimonial, a própria Receita Federal ela tem como detectar essa evolução. Isso chamar a atenção, obviamente que o gestor da unidade que você pertence, ele será comunicado, né, dessa evolução patrimonial repentina, sem às vezes uma justificativa. Tá? Importante. A improbidade administrativa e princípio da insignificância. Olha, é mais uma modalidade. Existe isso? Está na lei. Improbidade administrativa e o princípio da insignificância. São as meras irregularidades. Né? Eu trouxe aqui um julgado, né, que fala sobre essa questão das meras irregularidades. É o recurso especial 892/818 do Rio Grande do Sul. Essa situação foi interessante. Foi um funcionário que transportou móveis de um assessor, um oficial de gabinete. Gerou essa ação de improbidade. Entendeu a jurisprudência que não houve, na verdade, lesividade à administração e houve uma mera irregularidade. Né? Então é importante você dar uma lida nessas meras irregularidades. Tá? Eu até trouxe aqui mais uma jurisprudência, né, acerca dessa questão. Entende o STJ que a LIA não deve punir meras irregularidades. Será que isso cai numa prova? Né? Pode cair numa prova? Essas meras irregularidades são puníveis ou não são puníveis? Né? Olha aqui, olha o que entendeu o STJ, que a LIA, a Lei de Improbidade Administrativa,
não deve punir meras irregularidades administrativas, erros toleráveis ou transgressões disciplinares. Está no recurso especial 1245-622. Então, não constitui improbidade administrativa acumulação, por exemplo, de cargos públicos com efetiva prestação de serviço por valor irrisório pago a um profissional de boa fé. Essa última modalidade é uma modalidade mais leve, entendeu a jurisprudência, que não se aplica à lei de improbidade. Daí a importância de você fazer uma leitura acerca disso. Está no livro do professor Alexandre Maza, tudo lá. Beleza? Era isso por hoje, acho que eu tinha que falar com você, é isso. Resumidamente era isso. Eu vou concluir nas próximas aulas comentários à Lei 14.230. Depois eu volto falar com você sobre a introdução ao direito administrativo, bem no começo, lá no começo do administrativo, que está no edital do TRF 3. Beleza? Estude bastante. Não é impossível passar na prova do concurso, mas tem que estar preparado. Essas minhas aulas, elas são aulas rápidas, mas que pode ser importante para você. Portanto, peço que assista os vídeos que já publiquei. Tá? Se você achar interessante, pode se inscrever no canal, fica à vontade. Se achar interessante, inscreva no canal. Tá? E eu continuo ainda com a lei, na próxima aula, com a 14.230. Combinado? É isso. Por hoje é só. Um grande abraço e bons estudos. Tchau, tchau.